Olá, seja muito bem-vindo à teleaula de hoje, dia 11 de maio de 2020. O objetivo dessa teleaula é esclarecer algumas dúvidas sobre a atividade avaliativa prescrita na semana passada. Trata-se de duas questões instigantes que falam sobre a questão da variação linguística e sobre a comparação ou diálogo entre a leitura do modernismo e o pré-modernismo. Então, eu trouxe aqui algumas questões para que vocês possam pensar e retornar às questões mobilizadoras e melhorar um pouco as reflexões de vocês. Lembrando que é de suma importância que retomem as postagens anteriores, leiam os textos e também assistam às teleaulas propostas. A teleaula de hoje tem como objetivo fazer com que vocês pensem a respeito da variação linguística, do papel, ou do melhor, dos conceitos da norma padrão e da norma culta e do que se refere à argumentação entre o modernismo e o pré-modernismo. Então vamos lá? Então eu trouxe para vocês esse quadro que fala sobre a norma padrão e a norma culta. Alguns alunos têm me procurado e perguntado o seguinte: professor, eu tenho confundido ao verificar em alguns vídeos sobre o conceito da norma culta e parece que tudo é igual. Parece que a norma padrão é igual à norma culta. Isso é verdade? Bom, muitos professores realmente tratam como se fossem sinônimas a norma padrão e a norma culta. Na verdade não são. A norma padrão tem um conceito e a norma culta tem outro. A norma padrão, um ideal linguístico a ser alcançado, é a norma prescrita pelas gramáticas normativas, ou seja, é a norma que é estudada nas escolas, é a norma exigida nas provas, nos concursos públicos, no Enem, nos vestibulares. A norma culta é a norma de fato utilizada entre os falantes cultos. Normalmente, alguns linguistas, alguns estudiosos delimitam que essa norma culta, ou falante culto, é aquele falante que detém o diploma de nível superior. Embora isso esteja sendo revisitado ou esteja sendo revisto, porque na verdade isso é muito relativo. Haja vista que muitas pessoas que não tiveram acesso à faculdade ou não têm diploma de nível superior são pessoas que podem, evidentemente, usar a norma padrão, porque podem ler livros, podem ter acesso à norma padrão de outras maneiras sem ter tido acesso à faculdade ou a um curso universitário. Mas, no geral, considera-se como falante culto aquele falante que cursou alguma cadeira universitária. Então, na verdade, há uma diferença entre norma padrão e norma culta. Então, a norma culta é aquela norma utilizada entre os falantes cultos. Os falantes cultos, ao utilizarem a sua norma, ou seja, quando estão numa situação de linguagem monitorada, uma situação formal, em que a norma padrão é exigida, ou seja, essa norma padrão, esse bem falar e bem escrever, eles se reportam, eles têm como base a norma padrão. Ou seja, eles vão se reportar aquilo que a gramática prescreve. Normalmente, isso não acontece. Como falei, a norma padrão é o ideal linguístico a ser alcançado. Se é um ideal linguístico, não quer dizer que os falantes cultos vão usar 100% essa norma padrão. Quando o falante culto está utilizando a sua norma, ele se reporta às regras do bem falar e do bem escrever, regras essas que formam a norma padrão. Norma essa que é ensinada na escola. Acontece que, no momento que o falante culto está utilizando a língua, principalmente numa situação formal de linguagem, numa situação mais monitorada de linguagem, na verdade ele não consegue atingir plenamente essa norma padrão. Por isso que a norma padrão está aqui em cima e a norma culta está um pouco mais aqui embaixo, porque está sempre tentando alcançar essa norma padrão, mas não consegue. É por isso que os estudos linguísticos afirmam que essa norma padrão
tem que ser revista. Ela tem que ser revista por quê? Porque, na verdade, essa norma padrão, baseada na língua de Portugal, não condiz com o que o falante culto utiliza aqui no Brasil. Isso aconteceu, na verdade, essa crítica, né, essa forma de rever essa norma padrão, já aconteceu desde o início do modernismo brasileiro. Isso pode ser observado, por exemplo, no poema Pronominais, de Oswald de Andrade, né? Quando se observa a diferença entre a colocação pronominal, o que é prescrito pela gramática, e aquilo que é de fato utilizado, né? Nesse poema, por exemplo, Pronominais, né? Dê-me o cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então você pode observar que na primeira parte, dê-me o cigarro, é a parte do poema em que se apresenta o que a gramática prescreve quanto à colocação dos pronomes. Não se começa a frase com pronome oblíquo, ou seja, a ênclise é prescrita. Porém, como se fala aqui, mas o bom branco e o bom negro, né, da nação brasileira dizem todos os dias o que é normal no falar do brasileiro, né? O que é o cotidiano, o que é o normal, o que é realmente a norma, o que é o normal. Deixa disso, camarada, me dá o cigarro. Ou seja, o normal é a norma culta que vai até, né, vai de encontro ao que é prescrito pela norma padrão. É por isso que essa norma culta não atinge plenamente essa norma padrão, essa norma prescrita pelas gramáticas normativas. É por isso que não quero dizer aqui que as gramáticas normativas devam ser jogadas no lixo, não é isso. Mas elas devem ser revistas, devem ser estudadas de maneira crítica, em todos os seus aspectos. Inclusive naquele assunto que vocês estudaram a respeito das orações passivas sintéticas. Lembram? Vende-se ovos, vendem-se ovos. Né? É só vocês revisitarem a postagem anterior, se eu não me engano, deixa eu ver aqui no monitor, é do dia 6 de abril, isso mesmo, dia 6 de abril, deem uma olhadinha nas postagens ainda em fase de teste, deem uma olhada, porque nós vimos esse assunto ainda na escola, vimos esse assunto ainda de forma presencial, mas eu retomei na postagem, fazendo uma síntese, fazendo um resumo, de modo que vocês tivessem aí um resumo realmente da aula que eu dei de forma presencial lá no SPAM, tá bom? Então vamos para o próximo assunto. O próximo assunto fala sobre a comparação do modernismo e o pré-modernismo. Eu proponho a questão da argumentação entre um período e o outro. Né? Lembrando que o pré-modernismo não configurou uma estética, né? Configurou, na verdade, uma transição, né? Entre aquelas estéticas simbolistas parnasiana e simbolista para a estética modernista. Né? Então foi aquela fase de transição, o pré-modernismo. Mas eu proponho que vocês façam uma leitura entre o Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade com a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, porque o foco aqui é observar essa questão do patriotismo, essa questão da valorização do nacional. Então observem aqui que na obra do Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, qual foi a proposta dessa obra, né? O que Quaresma queria, qual a proposta de Quaresma na obra, né? Lima Barreto criou um personagem em que algumas ideias para salvar o Brasil, né? Adotar o Tupi-Guarani como língua oficial, receber visitas chorando e gesticulando como os índios goitacás, e ter na biblioteca apenas José de Alencar e Gonçalves Dias, né? O fato de você ter Gonçalves Dias e José de Alencar já configura aí uma certa contradição, porque, na verdade, você ainda está mantendo na biblioteca obras, mesmo o reconhecimento, né, do José de Alencar, da necessidade da língua brasileira, da questão da nossa herança portuguesa, mas ainda era uma língua baseada nos costumes, da estrutura sintática, ainda era uma língua
importada, era uma língua portuguesa, uma língua do nosso colonizador, né? Então, uma contradição em relação à adoção do Tupi-Guarani como língua oficial. Então, como isso funciona, como isso pode ser compreendido diante da proposta do Manifesto Antropófago, no sentido de deglutir, de mastigar, digamos assim, né, a cultura do outro para formar a própria cultura, como se observa no texto do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Por meio do ritual da antropofagia, né, o artista brasileiro incorpora em seu organismo as influências estrangeiras para o bem da cultura nacional. Então, na verdade, o aspecto da cultura nacional ele não é abolido, mas para formar essa cultura nacional, eu não posso também desprezar o que vem de fora, né? Então, enquanto Quaresma ele quer, de forma exacerbada, exagerada, excluir tudo que vem de fora, um quixotesco assim doentio, o Manifesto Antropófago não. Ele é mais centrado, né? Ele é mais realista ao que acontece, digamos, no país. Ele, diante das influências das vanguardas europeias, de todas essas contribuições estrangeiras, vamos deglutir o que vem de fora, de forma que se possa formar a nossa própria cultura, né? Seja no campo da arquitetura, da escultura, da pintura e também da literatura. Então, a proposta é que vocês peguem esses pontos, tá? Não são as respostas para as questões, mas que vocês peguem esses pontos, possam refletir, voltem às questões, assistam às teleaulas anteriores, leiam os textos anteriores e façam as reflexões necessárias. Vocês vão ter mais uma semana, né, para que vocês possam fazer novas reflexões, novas anotações e tenham condições de fazer uma argumentação consistente segundo as questões que foram propostas na atividade avaliativa da semana passada. Então, essa teleaula é para que vocês continuem com as reflexões e eu estou pronto para tirar as dúvidas não só por esta plataforma, como também pelos grupos de WhatsApp, conforme as orientações da equipe diretiva. Muito obrigado, um bom dia para vocês e também o meu boa tarde. Hoje é dia 11 de maio de 2020, essa foi uma teleaula de orientação para a nossa atividade avaliativa. Muito obrigado e tudo de bom para vocês, bons estudos e até a próxima!